conteúdo só é possível graças aos nossos parceiros. Na Dividi Mall você pode adquirir o Windows 10 Professional original com um grande preço ainda utilizando o nosso código DG20 para ganhar 20% de desconto nesse e em outros pacotes de software, além de pagamento facilitado de várias formas, incluindo Bitcoin. Tá esperando o quê? Ou você pode adquirir também Kaspersky, antivírus profissional com modo game e o modo Safe Money para te proteger nas transações. No DG é assim, você assiste e você também tem descontos incríveis com os nossos parceiros. Participe e apoie o canal. FPS Boost, o conteúdo que estava devendo aqui no canal e hoje devidamente processado, inteligência artificial, nossa inteligência artificial, aí da proprietária do canal, colocando para você as diferenciações de FPS dentre 60 e 120, mostrando para você o ganho ou a perca devidamente processado, inteligência artificial. Vamos dar uma olhada então nessa tecnologia. Antes de tudo, se você não sabe nem do que eu tô falando, o Xbox Series S e X disponibiliza uma tecnologia chamada FPS Boost. A ideia dessa tecnologia é que aumente a contagem de FPS, duplique de um jogo de 30 passe a 60, no jogo de 60 passe a 120. Não é todos os jogos que chegam a 120, não é todos os jogos que vão ter o FPS Boost. Existe uma lista aí, se você estiver interessado, vou deixar o link aqui. Essa é uma lista que ajudou a gente a fazer esse conteúdo, ela é do Major Nelson e parece que é a lista mais atualizada que tem sobre os jogos que possuem já a tecnologia. O melhor dessa tecnologia é a base de custo dela, é custo zero para o desenvolvedor, não precisa fazer nenhum update, nenhuma atualização, o estúdio não precisa mexer a mão, teoricamente, vai lá, roda o jogo e a tecnologia coloca para você os FPS que ela possui. Ela é uma grande tecnologia, principalmente no modo retrocompatibilidade, porque traz para você uma experiência melhor de fluidez num jogo que você já jogou. É basicamente isso que se refere à tecnologia. Um jogo que você já jogou, rejogá-lo com uma experiência melhor num console Next Gen. Falando em Next Gen, o Xbox Series S tem um déficit que não é todos os jogos que alcançam 120. Portanto, a lista é fundamental para você saber separar o joio do trigo. Portanto, também no Xbox Series X, apesar de ele aumentar consideravelmente até 120 FPS, em alguns jogos ele possui um déficit de resolução, ou seja, pode diminuir a resolução e você pode perder qualidade visual. Dessa forma, no Xbox Series X, o ganho melhor e maior realmente é o FPS, mas numa televisão de 4K 120 Hz, você pode perder definição. Estabelecido as regras da tecnologia, vamos ver o fundamento dela e o qual é o importante existi-la. Vamos dar uma olhada primeiro na mitologia de que muita gente ainda acredita que alcançar 120 Hz é uma coisa banal, é perfumaria, não há necessidade, não melhora ou se melhora, melhora pouco, ou pior ainda, os comentários alucinógenos de que o olho humano não enxerga 120 FPS. Dá uma pesquisada se você achar isso, nós não enxergamos FPS, nós não enxergamos nada, nós enxergamos luz e a luz faz refração em vários objetos e é isso que nós enxergamos. Mas não vamos entrar nesse contexto. Vou mostrar para você que tem dúvidas sobre o ganho de uma forma inédita. Como eu vou trazer a experiência de 120 FPS em um vídeo no YouTube que no máximo chega a 60 quadros por segundo. Bora lá, bora lá, bora lá e a gente conseguiu. Você tá vendo aí na tela a Battlefield. Essa captura é uma captura de 120 quadros por segundo. Você tá vendo ela muito rápido. Nós não fizemos nenhum tipo de edição, não tem nenhum avanço aí pelo Adobe Premiere. A gente capturou a 120 e trouxe para você a velocidade de 120 dentro de um vídeo de 60. Ou seja, se nós entregamos 60 quadros por segundo nesse vídeo, nós estamos entregando o dobro do mesmo segundo. Isso faz com que a imagem fique muito mais rápida. Essa é a forma alucinógena que você vê o ganho de velocidade em um equipamento com 120 Hz. Agora, para a gente ser um pouco mais preciso e didático, a gente coloca nesse sistema de mira de Battlefield o levante da arma até a mira central dela e verifique como tem mais passos do lado de 120 do que do lado de 60, ou seja, 60 quadros por segundo ele pula mais espaçamento da animação, 120 quadros por segundo coloca a animação de uma forma muito mais precisa e tá aí a fluidez. Outra coisa também é que melhora a performance da física do jogo, principalmente em jogos competitivos, que traz a questão dos 120 Hz para a precisão. Interessante, né? Até mesmo eu que não sou um
grande, aliás, não sou nada em Battlefield. Minha performance foi superior em tiro em 120 do que a 60 quadros por segundo. Os próximos vídeos que forem a 120 você não vai ver acelerado, a gente vai diminuir a velocidade dele para 60 para que você enxergue melhor. Mas essa foi uma excelente oportunidade de você visualizar através do YouTube a grande diferença. Nem tudo é ouro. Existem alguns problemas que acontecem além da queda de resolução no Xbox Series X. Aliás, tudo foi capturado no Xbox Series X. Ah, e esse vídeo também está em 1080p porque a maioria dos jogos é antigos e vai estourar a resolução. Nós já falamos do problema da resolução lá no início. Muitos jogos caem a resolução no Xbox Series X. Perfeito, mas além desses problemas, a gente tem um inconveniente, que é o quê? Volta para mim agora e vamos dar uma explicada para vocês de uma parada muito interessante que talvez você desconheça. A velocidade de animação dentro de um jogo, a velocidade de FPS dentro de um jogo e a velocidade de FPS que roda o jogo podem ser distintas. Isso acontece no aprimoramento e principalmente em consoles. Por exemplo, a movimentação de um NPC pode estar a 30 quadros por segundo em um jogo que está a 60, mas o esqueleto e a movimentação é a 30. Dessa forma, nós temos algumas animações em alguns jogos que causam aí um pequeno erro visual, como você está vendo aí o bot em Battlefield. Você vê que ele fica trepidando. Essa é uma animação que está a 30 quadros por segundo, mas ela está sendo renderizada a 60. Ou seja, ele está pulando, ele está falhando quadros para poder manter a velocidade. Então, esse tipo de coisa você pode esperar em alguns jogos. Isso vai depender muito do jogo e se ele tem alguma limitação de movimentação da animação dele a 30 quadros por segundo. Se ela foi cravada a animação a 30, você pode esperar que pode acontecer algumas coisas. Em Battlefield também, como você pode ver, de vez em quando dá umas paradas doidas. Não funhanha tanto o gameplay e a experiência, mas você percebe que tem uma parada meio estranha acontecendo. E agora você já sabe o que é que acontece. É claro, não é só isso. Aí nós temos a parte da tecnologia e nós temos que testar também a parte da efetividade da tecnologia, o quanto ela mantém o FPS. Você tá vendo já aí vários jogos rodando, a gente fez aí as capturas em AIDA processadas para identificar as quedas e é bem efetiva a consistência. Jogos, por exemplo, que são cartoonizados como esse que você tá vendo, ele acaba não tendo muita, vamos dizer assim, importância estar em 120. 60 já estaria ótimo, mas se chega a 120, por que não? Certo? Mas ele também mantém uma estabilidade boa. Outros jogos, por exemplo, mais pesados, como Far Cry 5, mantém aí uma grande estabilidade também aí de FPS. Aliás, é um jogo muito importante o aumento de FPS, melhora muito a experiência de fluidez. Enfim, aí a escolha, ganhar FPS ou ganhar qualidade visual, fica a seu caráter, mas a funcionalidade existe e como você pode acompanhar aí, funciona. Durante todos os nossos testes, o único jogo que apresentou uma queda foi Skyrim, como você pode ver no nosso gráfico aí de FPS, apenas uma queda em determinado momento. A gente retirou porque a nossa inteligência artificial separa os quadros que caem e a gente entendeu que talvez, provavelmente a melhor aposta aí seja que é um jogo mais antigo e a parte de trabalhar com VFX de fogo bem nessa cena pode ter ocasionado algum fluxo aí aleatório na saída da GPU, mas de qualquer forma foi apenas um FPS na contagem de todos os jogos que você tá vendo aí. Bacana, né? Interessante, funciona. Ponto. Agora uma coisa interessante da tecnologia, que é como ela funciona de verdade. Eu deixei por último porque é uma curiosidade que muitos têm. A explicação oficial é que existe uma camada de DirectX que faz interoperabilidade junto com a camada do sistema e o jogo. E ele altera esse coeficiente aí de FPS, boom, é magia na tela e tudo mais. Beleza, é uma explicação oficial que dá uma tendência do que poderia ser, mas não é efetivamente propriamente explicado, vamos dizer assim. Agora você tá no DG e vamos passar para magia. É claro, é óbvio, é lógico que isso não é seguramente uma informação oficial, mas se tratando aí das possibilidades que são limitadas nesse campo de alterar aí configurações de saída de um jogo, principalmente um jogo focado em Xbox e principalmente usando DirectX, a gente deve trazer aí como um palpite, talvez com 95% de certeza, de probabilidade, que nós estamos trabalhando com uma função do DirectX 12 chamada IDXGI Output.
Vamos explicar essa parada aí. O DirectX era uma API gráfica, perfeito? Uma API gráfica que onde o desenvolvedor estabelece a comunicação e a chamada de funções através do código. Perfeito. Esse IDX-GI Output é uma interface. Você deve conhecer a interface como interface gráfica, interface do usuário. Para o programador, a interface é mais ou menos isso, só que ela vem com código. É como se fosse um botão que executa tal coisa, mas com código, tá ok? Então ela é uma interface DirectX. Essa interface é responsável pelo quê na API gráfica? Ela é responsável principalmente pela detecção de frequência da sua televisão, ela é responsável pela detecção de resolução de saída que está na sua televisão, ou seja, ela é responsável pela parametrização de toda a saída da resolução, incluindo a frame rate também. Perfeito? Os desenvolvedores, quando fazem um jogo, eles limitam o coeficiente de saída de um console. Isso a gente já explicou por quê? Porque console precisa ter estabilidade. Nem sempre um jogo que crava 30 FPS, ele não poderia ir um pouquinho mais além, mas existe a questão de manter um padrão em todos os equipamentos que a indústria de consoles precisa oferecer. Aliás, a gente explicou isso basicamente na nossa análise de Ratchet & Clank do PlayStation 5, outra Insomniac que traz a alucinógena contagem de 40 FPS no modo 120. Doideira, né? Tem que assistir esse vídeo pra você entender. Mas a parada é mais ou menos parecida com aquilo se você já assistiu aquele vídeo. Vamos lá então. A parada é o V-Sync. Como é que a gente limita o FPS de um console para que ele mande 30 FPS para uma televisão de 60? Nós temos que enviar 2 quadros para a televisão. Caso contrário, nós vamos enviar um quadro sim, um quadro não. Você vai ter uma imagem preta e ela vai começar a piscar. A sua televisão, se ela não tem VRR, ela nunca vai mudar de 60 quadros por segundo, então nós mandamos 2 quadros. Como o desenvolvedor faz isso? Ele coloca V-Sync vezes 2 e limita a quantidade de FPS para 30. Perfeito. Para que a gente explorasse os 60 quadros por segundo, por exemplo, a gente precisaria necessariamente do desenvolvedor lançar uma nova build daquele jogo, tirando essa trava. No entanto, eles utilizam essa trava pelo IDX Output. Quem controla o IDX Output, já que ele é uma interface, o desenvolvedor não tem acesso total ao código por trás dele, é a dona Microsoft. Portanto, entre a IDX Output, quando é chamada, a Microsoft faz uma interoperabilidade e verifica qual é o console, qual é a saída, qual é a quantidade de frequência da televisão e se dá para mandar os 60 ou 120, dependendo do jogo, dependendo do console. Se dá, o jogo não precisa ser alterado, porque a interface não muda a chamada. Então é como eu chamar um táxi. Eu chamei o táxi, mas o carro eu não sei qual é e não sei qual é o motorista. Então existem vários caminhos para chegar lá, quem define é o motorista. Então a Microsoft nesse caso é o motorista. Só a chamada que é minha. A chamada não mudou, o jogo é antigo, chamou da mesma forma. No entanto, na hora de operar, a Microsoft modifica e tira essa trava de V-Sync vezes 2, jogando para 60 ou para 120. Isso é legal, isso é bacana, isso tira um trabalho do desenvolvedor, mas também, como você viu, traz um inoportúnio de você ter queda de resolução no Xbox Series X, que é uma máquina superior e poderia ir um pouco mais além se o desenvolvedor tivesse colocado a mão. No Xbox Series S é uma grande feature também, mas uma limitação que não é todo jogo que chega a 120 Hz. Legal, bacana, né? Muita informação sobre uma tecnologia que funciona, mas como toda coisa no mundo tem as suas limitações, os seus prós e contras. E você, o que acha do FPS Bust? Aproveita que você tá todo animado com esse vídeo e apoia o nosso desenvolvimento de AIDA. Tá aí o Pix do DG, é a ferramenta de inteligência artificial 100% brasileira, única no planeta Terra inteiro. Foi a gente que desenvolveu. Qualquer pessoa que quiser descobrir qualquer coisa sobre ela, total transparência. Inclusive, nós já temos várias lives e conteúdos mostrando o funcionamento dela. Apoie, por gentileza, porque empresa nenhuma tá nem aí. Eles só falam que gostam de tecnologia para vender tecnologia. Na hora que vem tecnologia, eles correm. Então, a gente conta com o apoio do público. Eu sou Goticose e até a próxima.